Sejam todos muito bem-vindos. Começamos aqui mais uma edição do Eco Entrevista, sempre apresentando pessoas de conteúdo, pessoas com ótimas histórias para contar e compartilhar. E hoje o nosso programa recebe o coach Ednilson Almeida. Ednilson, seja muito bem-vindo. Prazer, muito Fábio. Obrigado aqui pela sua participação. Eu que agradeço, Fábio. Gratidão. Gratidão é toda nossa. E olha, assunto que não falta, até porque o coach hoje está muito na moda, né? Todo mundo fala, mas ele vai falar muito sobre este livro. Olha aí. Profissional de Alta Performance. É um livro de vários autores. O Ednilson escreve aqui, eu até separei, viu, Ednilson? Olha só. Está na página 67, capítulo 9. E ele fala sobre os 9 pontos importantes do profissional de alta performance. Ednilson, antes de entrar no livro, de falar também outros assuntos sobre coach, uma apresentação breve sua, conte como tudo começou, como é que você iniciou aí na área de coach? Bom, vamos lá. Eu comecei, na verdade, com o meu primeiro curso de programação na linguística, né, que foi a DL, eu fiz com 19 anos. Isso me trouxe uma bagagem emocional e experiências também que me trouxeram essa bagagem. Além do que fiz curso de programação na linguística, PNL, né? Practitioner, Master Practitioner e o coaching em sequência. Então isso me trouxe ferramentas para eu poder estar atendendo pessoalmente cada pessoa no meu trabalho aí como coach. Que bacana, Ednilson. E falando em trabalho, um dos trabalhos está resultado aqui, está inserido neste livro. Qual a ideia do livro? São vários autores, você conhece a maioria? Eu conheço alguns, porque alguns não são daqui de São Paulo, né? Nós fizemos o lançamento no shopping Iguatemi, no mês de dezembro. E aí temos 35 coautores do livro. O projeto é do Paul Bahamondes, né? Uhum. E meu capítulo é o 9 aí, que ele falou. E aí tem 8 páginas minhas aí falando um pouquinho aí, alguns pontos importantes do profissional de alta performance, né? Para você conseguir atingir essa alta performance, é importante aí você olhar, identificar todos esses pontos aí para você conseguir ajustando na necessidade que você precisa hoje. Então, esses pontos aí, esse conhecimento, além dos outros coautores também, tem terapeutas, tem psicólogos, esse livro tem muito conteúdo, muito importante aí você ler também os outros conteúdos, porque cada um dá seu ponto de vista, isso faz com que você agregue o conhecimento que você precisa nesse momento. É isso. Ednilson, falando em conhecimento, são 9 pontos. Você colocou aqui, né, tem uma ordem. A ordem não significa, não está numa questão de importância. O primeiro não é tão importante quanto o terceiro, o quarto, é isso mesmo? É isso mesmo. Na verdade, eu coloquei 3 tópicos, existem mais, dependendo do que você realmente quer se desenvolver, se for numa área pessoal, profissional, relacionamento ou qualidade de vida. Aí eu já vou entrar nesse tópico do coaching, né? Uhum. O coaching ele trabalha com essas 4 áreas da vida, né? Não necessariamente ele precisa ser focado numa área. Na verdade, o coach ele tem a ferramenta para trabalhar em cada área, tá? Então, quem se desenvolve realmente, busca desenvolvimento, porque o coaching, eu sempre falo que se você quer ser um coach realmente, um bom coaching, você precisa se desenvolver antes para poder enxergar no outro o que ele pode se desenvolver também. Então, quando você está desenvolvido, você consegue ajudar muito melhor a outra pessoa. Então, o desenvolvimento sempre está em nós. A gente tem que buscar o nosso desenvolvimento. Então, o coaching é isso. Primeiro você tem que fazer em você, que eu falo. Tá. Depois você tenta buscar e tenta entender e tenta ajudar outras pessoas com o coaching. Eu acho legal essa sua primeira colocação aí, Ednilson, até porque vai de encontro com um dos questionamentos que eu gostaria de colocar aqui para você, porque aí você me corrija, eu acredito que é uma percepção minha e de muitas pessoas, que é coach para tudo, né? Coach para relacionamento, para coach financeiro, até para emagrecimento, enfim, há uma gama de profissionais. E eu gostaria do seu comentário, né? É isso mesmo? Você vê dessa forma? Essa gama acaba levando para uma banalização? E antes de você comentar, só para fechar esta pergunta meio reflexiva aqui, o Marcos Batista, que é o vice-presidente no Brasil
da Confederação Internacional de Coach. Essa matéria eu peguei no site da revista Exame, né, da editora Abril, ou seja, tem aí a sua credibilidade. Ele colocou aqui, olha, qualquer um se intitula coach. Qualquer um se intitula coach de alguma coisa. E aí, a gente tem um grande problema. Como é que você vê esse cenário? Principalmente a fala aí do vice-presidente da Federação Internacional de Coach. Excelente a colocação dele. Eu vejo assim, mas eu vejo que, na verdade, é uma seleção natural. Existe também no Brasil, esse conhecimento do coaching está sendo iniciado. Então, ainda não existe uma formalidade, não existe uma legislação focada a isso. Então, acho que realmente precisa ser analisado, ser pesquisado e ser realmente estruturado aí uma legislação referente a essa profissão. Tá? O coaching em si, na verdade, não tem uma área específica. Como eu vejo aí algumas pessoas também me perguntam muitas vezes assim, você é coaching do quê? O coaching não tem do quê. Na verdade, o coaching ele trabalha com o perfil da pessoa, né? Ele atende a pessoa especificamente com o mapa daquela pessoa e ajuda com que esse mapa se desenvolva. Então, ele só vai trazer ferramentas, ele jamais pode dar direcionamento. Porque se ele der direcionamento, já sai da área do coaching, já vira um mentoring. Então, são processos de desenvolvimentos diferentes, né? O mentor é como se fosse um professor, ele direciona, ele sabe do conteúdo daquela informação que de emagrecimento. Então, talvez a pessoa passou por aquela experiência, ela quer passar isso para aquela pessoa. Então, isso é um mentoring. O coach não, ele trabalha com o perfil que ele está vivendo agora. Ele jamais vai se envolver numa área específica. Assim, ele vai tentar entender o mapa da pessoa, identificar o ponto que ela precisa se desenvolver e focar naquilo que ela está precisando nesse momento agora. Esse é o trabalho do coach. Lógico, vai ter vários coaches comentar e tal, mas eu vejo assim que isso vai ser regulamentado ainda, isso vai ser ainda pensado, estruturado, para que se formalize essa profissão, que é uma profissão muito importante. Nos Estados Unidos isso já acontece, isso já existe. Começou lá, né? Sim, começou lá. Então, o coaching em si não trabalha com o lado, que são os 3 pontos, né? Que é o lado mente, corpo e a parte espiritual, a parte religiosa que a pessoa segue. Então, o coaching em si trabalha mais com o lado mental, para ver onde eu posso se desenvolver, aquilo que ela quer, onde ela quer chegar. Então, o coaching ele sempre trabalha do hoje para amanhã. Aí vem aquela outra questão. Agora, nesse discurso do coach, Ednilson, no qual percorre a ideia, o objetivo do autodesenvolvimento, das pessoas serem as melhores versões de si mesmas, né? Ou seja, a pessoa ali em busca de uma perfeição, né? De uma força. Tem algum efeito colateral que você toma cuidado? Até pela questão, você chegou até a comentar numa das suas falas já, da pessoa, porque ela fica muito indivíduo e acaba se desconectando da ideia do outro, da ideia de uma sociedade, porque você sabe que a pessoa ela pensa, se eu fizer tudo isso aqui eu vou conseguir, e ela acaba esquecendo que existe outras conjunturas, questões da própria política, da sociedade em que ela vive. Como é que você avalia isso? Ok, então cada um tem suas crenças, seus valores, né? De acordo com que as experiências que teve na vida, ou mesmo os ensinamentos dos pais, das mães, às vezes influência de amigos, às vezes influência da escola, enfim, daquilo que estudou. Então isso tudo faz com que a pessoa gere um mapa dela. Agora ela tem que buscar um desenvolvimento de acordo com o mapa dela. Lógico que o aperfeiçoamento vai depender muito do que ela trabalha, do que ela faz, do que ela exercita, né? E ela tem que buscar focar exatamente, determinar um tempo, todo o tempo dela, ou realmente trazer um equilíbrio na vida dela para ela conseguir trazer essa ponderação aí na tomada de decisões da vida, realmente focado naquilo que ela quer chegar, onde ela quer chegar realmente. É isso. Outra questão que eu acho que é muito importante nós colocarmos aqui, sem querer fazer sensacionalismo, mas seria mais ou menos assim: psicólogos versus coaching, né? Porque lendo alguns artigos, até já conversando com alguns psicólogos e coaches também, né?
a gente percebe às vezes assim que tem um choque de áreas. Eu já li de psicólogos em artigos de revistas, meio que colocando ali uma superficialidade no coach, calma aí, isso é da psicologia, não é do coach, não tem aquele cabedal, não tem aquele conhecimento para tal função. Como é que você vê isso? Como é que você analisa e como é que você lida com esse embate? Se tem realmente esse embate na sua trajetória, como é que você avalia? Excelente pergunta, Fábio, muito boa. Eu sempre respondo essa pergunta também, as pessoas me perguntam, até psicólogos já conversei, psiquiatras também, que cada um tem a sua área específica, né? Como eu sou um programador neolinguístico, então é uma área específica realmente voltada aí ao desenvolvimento, a ferramentas e tal. O psicólogo, ele trabalha mais do presente para o passado, então ele trabalha ali o desenvolvimento daqueles traumas que você teve, e essa área é muito importante para o desenvolvimento também, tá? O coach, ele trabalha sempre do hoje para o amanhã, então ele vai ver o momento de agora e vai desenvolver o que você quer direcionar para a sua vida, pode ser uma área específica, um profissional, talvez você quer escolher uma faculdade, você quer desenvolver algo que você está trabalhando agora, que você quer realmente achar um conteúdo e conseguir galgar algo a mais, né? O psicólogo trabalha mais com esse momento de passado, aquelas coisas de infância que ainda você tem guardado. Isso tudo é o lado do psicólogo, né? O trabalho do psicólogo. E o coach não, ele trabalha sempre do momento de agora para frente. Então, essas áreas se complementam. O ponto é regulamentação, é regularizar isso. Que eu estava falando anteriormente, né? Achar uma regulamentação para que o coach fosse um complemento do psicólogo, né? Porque já vi psicólogos sendo coach, né? Que a gente tinha comentado também. Tem psicólogos que são coaches, mas eles sabem que são processos diferentes de desenvolvimento, né? O coach pode até fazer um curso o psicólogo pode até fazer um curso de coaching e vice-versa. Mas são áreas distintas, né? São trabalhos distintos, são terapias distintas, né? Não que o coach seja uma terapia, mas é uma forma de desenvolvimento, né? Focado realmente no resultado. Então essa é a diferença entre o psicólogo aí e o coach. Eu sempre explico isso, tento trazer uma luz, né? Para esse assunto, para que consiga realmente a gente conseguir entrar no consenso, né? Entrar no equilíbrio, numa vertente ideal. Bacana. Ainda nessa ideia de vertente ideal, de equilíbrio, né, de fazer algumas distinções. Por exemplo, o livro aqui, Profissional de Alta Performance, é um livro de autoajuda? Olha, pode ser considerado um livro de autoajuda ou não? Eu vejo como se fosse um livro de autoajuda, talvez. Mas depende do que você for buscar, na verdade, né? O coach em si, ele trabalha muito com o desenvolvimento, então ele trabalha ali com suas capacidades, habilidades, pontos fracos, pontos fortes. Então, ele sim, pode ser um trabalho de autoajuda, mas eu acho que você não consegue fazer sozinho. Eu acho que você precisa ter uma outra pessoa para te ajudar, né? O livro traz o conteúdo, mas esse desenvolvimento é importante você compartilhar com outra pessoa, faz com que você se ajude e a outra pessoa te ajude de alguma maneira. Então, acho que o compartilhar é importante. O livro tem conteúdo, mas se você procurar um profissional que possa te ajudar nesse desenvolvimento, ia ser muito melhor. Ou seja, é de autoajuda, mas então você tira aquela ideia do só depende de você, né? Não. 7 passos para a felicidade. Eu não gosto essas ideias que permeiam a literatura de autoajuda. Tem coisas que realmente a gente precisa ter um pouco mais de sabedoria, né? Saber que o conteúdo de teoria é interessante, mas o ponto é a prática. O coach trabalha muito com a prática. Então é uma teoria, mas se você não colocar em prática, isso só vai ser um conteúdo. Pode ser que você aprendeu agora, mas daqui a um tempo você pode esquecer aquele conteúdo porque você não praticou. Verdade. Então, sim, é importante os livros, mas é importante também ter alguém que te ajude aí nesse desenvolvimento e te traga essas ferramentas que faça você enxergar você mesmo, onde você pode melhorar, aonde você quer melhorar, aonde você quer chegar. Então, isso tudo, compartilhando, você tem um resultado muito melhor. Falando em resultado, falando em prática, Ednilson, fala um pouco aí do seu dia a dia.
Hoje a agenda está cheia, como é que está essa Sim. vida de coach? Acabei de lançar o livro aí, né? Então realmente estão querendo que eu faça as palestras aí. Como eu estou focado nos lançamentos, vou ter um lançamento agora em Porto Alegre, vou estar presente lá dia 13. Pesquisem aí nas minhas redes sociais aí. Daqui a pouco você deixa as redes vou aí. Deixa. E aí vocês conseguem saber desse caminhar aí com relação a tanto o livro quanto as palestras, os atendimentos também, quem tiver interesse, entrar em contato lá. Tem um site também, daqui a pouquinho eu passo mais informações. Com certeza. Quando caminharmos aqui para o final, você dá mais informações aí das redes sociais. Por exemplo, você falou que vai para Porto Alegre. Porto Alegre. Fazer o lançamento do livro em Porto Alegre, porque tem um coautor que é lá de Porto Alegre. Que legal. Então nós fizemos aqui em São Paulo, talvez a gente até faça mais um lançamento aí, estamos vendo com a editora. E teremos aí o lançamento em Porto Alegre já programado para o dia 13. E aí, com certeza, não só você, mas outros coautores devem marcar presença. Sim. É assim que tem sido. Exatamente, acho que, se não me engano, mais 5 ou 6 coautores estarão presentes, talvez mais. Vamos ver aí como está o andamento disso, mas é por aí. Estaremos lá presentes, autografando. Quem quiser comprar o livro, já vou falar aqui. Vamos falar agora já. Está nas melhores casas do ramo? Está posso falar? As claro. Livraria Cultura, La Selva. É só vocês pesquisar no site deles, tem o nosso livro lá. Além do que também, se vocês quiserem autografado, vocês pedem lá no meu site, que é o www.ednilsonalmeida.com.br. Lá eu mando o livro autografado para cada um que tiver interesse aí em comprar o livro. Ednilson, você é de São Paulo? São Paulo, Vila Prudente, ali, Zona Leste. Nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo. Sou daqui mesmo. Aqui, paulista. na região do ABC, vem uma vez ou outra? Conheço um pouco, não sou daqui, né? Mas eu visito bastante, que tem bastante amigos por aqui. A maioria dos seus clientes, então, São Paulo? São Paulo. Já atendi também gente de fora. Tem gente que é de São Paulo, acabou viajando para fora do país. Acabei atendendo até via Skype. Mas eu prefiro pessoalmente, é um trabalho mais, tem mais resultado, né? Mas é interessante, dá para atender em todos o coaching, de certa forma, não precisa ter um lugar, um ambiente assim propício, ele pode atender em vários lugares, mas vai depender muito do que o coach precisa, né? Eu sempre flexibilizo. Porque a vida do coach às vezes está realmente muito programada, muita coisa para fazer. Então eles têm certos dias, certos horários para ser feito o atendimento. Então eu personalizo realmente os atendimentos, não fico num lugar físico. Hoje o seu maior nicho são empresas, são pessoas? Tem algum setor específico que você tem atendido mais? Como é que está? Olha, que nem eu te disse, vai depender muito do coach. Geralmente eu trabalho mais com profissionais, né? Pessoas que estão trabalhando, querem galgar algo a mais dentro da empresa. Então, geralmente eu foco nesse público, né? Porque as indicações, eu trabalho com indicação, né? Geralmente gerente de bancos, donos de empresas, tem diretores de várias áreas. Eu trabalho mais com esse nicho de pessoas, mas eu posso atender, né? Em vários aspectos aí, na verdade, né? Eu trabalho com a pessoa, né? Eu não trabalho com o que a pessoa trabalha. Eu trabalho com a pessoa, então vai depender muito do que eu posso ajudar aquela pessoa naquele momento. Na sua opinião, até em cima da sua trajetória, qual é a principal característica, o que você colocaria como um principal ponto de um profissional, de um coach profissional, de uma pessoa que está entrando na área? Seria a questão conhecimento de psicologia, filosofia, o falar bem, conhecimentos administrativos? Em termos de conhecimento, em termos de embasamento, o que você acha? Olha, a pessoa quer ser coach, então foca nesse conhecimento, nesse caminho. É tudo junto, misturado? Ou tem alguns caminhos que você destacaria? Interessante. Na verdade, eu não posso te dar um caminho. Na verdade, você vai escolher o seu caminho. Na verdade, é a experiência que você tem. Mas eu sempre digo assim, quanto mais você conseguir alinhar a prática com o conhecimento que você está adquirindo, mais você vai absorver aquele conhecimento. Então, eu sempre digo que quanto mais você buscar aquilo que você realmente quer fazer
e conseguir colocar em prática com o conteúdo, com o conhecimento, com a teoria, isso vai com certeza trazer aquela experiência muito mais profunda e de uma forma que você consiga se desenvolver muito mais. Então, acho que o coaching em si, ele precisa se desenvolver antes de conseguir atender ou algo assim. Então, eu sempre falo, busca sempre o conhecimento, pratique, e aí sim você vai estar preparado, talvez, para conseguir desenvolver outra pessoa, ou pelo menos enxergar outra pessoa no que ela possa desenvolver, né? Então, isso é uma coisa interessante. A filosofia é uma coisa importante também para que você consiga pegar base, né? E buscar bastante treinamentos, cursos que você possa fazer na área específica que você quer se desenvolver. Se for como coaching, eu sempre digo, leia bastante, busque bastante, leia vários pontos de vista. Isso tudo vai fazer com que você se desenvolva também como coach. Eu estou aqui, dei uma folheada aqui enquanto você fazia a sua análise aí, ô Ednilson. E eu sou fã da palavra liberdade. Ah, perfeito. Então, quando eu vi aqui um dos tópicos que você colocou aqui no seu texto, crenças libertadoras, já me chamou a atenção. Então, por favor, o que são essas crenças libertadoras que você fala aqui no livro? Ah, é uma delícia esse assunto. Bom, nós como cultura, né, e justamente pelo fato de temos pais, mães e às vezes não temos, né, já peguei coaches também que não tiveram pai, não tiveram estrutura de mãe, então isso tudo faz com que você crie suas crenças, né, essas crenças culturais que a gente traz, às vezes realmente que a gente não analisa aquilo que a gente está repetindo, às vezes a gente ouve de alguém e começa a repetir, então a gente não pensa realmente por que eu estou falando isso para aquela pessoa, por que eu estou pensando isso, né? Então o coaching em si ele vai conseguir identificar essas crenças limitantes que você possa de certa forma repensar e reestruturar isso, ressignificar isso para que você consiga se libertar. Porque a liberdade, na verdade, é desses pontos que faz você falar assim, eu acho que eu não consigo chegar ali. Essas coisas que a cultura em si, às vezes, são alguns pontos, vamos dizer assim, que você possa se desenvolver, talvez enxergar e talvez avaliar melhor aquele pensamento, aquela estrutura de pensamento, que talvez faça com que você se liberte daquele momento. Então é interessante. Legal. Como eu analiso o mapa de cada um, então cada um tem o seu tipo de crença. Então realmente precisa identificar qual que é essa crença para a gente conseguir trabalhar em cima dessa crença e libertar essa pessoa dessa crença. Gostei dessa parte. Você faz um mapa de cada pessoa? Eu faço, tenho todo um trabalho também extra, né? Não só no momento do coaching, do processo de coaching, mas eu faço um trabalho extra para que realmente a pessoa consiga identificar aquela luz que tem dentro dela e o que ela pode realizar nessa vida. É interessante, eu falo que dá para fazer uma palestra. E aí, através desse mapa, você vai seguir o seu caminho, o trabalho segue de acordo com o mapa. Exatamente, eu faço um trabalho bem personalizado mesmo. Eu tento identificar aonde está o perfil da pessoa, identifico todos os pontos positivos e negativos. E aí, depois dessa avaliação, a gente consegue ali, de certa forma, alinhar aquilo que realmente a pessoa precisa se desenvolver. E quando ela consegue descobrir isso, rapidamente assim ela acha a solução. O que você, no seu trabalho, no seu dia a dia, você vê como o principal bloqueio? O que você colocaria como o principal bloqueio desse autodesenvolvimento, falando de uma maneira no geral? É a dúvida? É o medo? O que acabam bloqueando as pessoas aí? Eu particularmente acho que a dúvida é a grande maldição do ser humano, porque enquanto você está com a dúvida, parece que você está bloqueado. Você não sabe se casa, se não casa. Você não sabe se muda de emprego ou se fica onde está. E a dúvida, quando você vê, ela te levou até para uma depressão, assim, ela para a sua vida, né? Excelente esse assunto. Bom, então vamos lá. As emoções, vamos falar das emoções. Nós temos 4 emoções básicas, na verdade 5 quando você é criança. Eu sempre indico um filme chamado Divertidamente. Esse filme mostra essas emoções, tá? Que é o medo, a raiva, a tristeza e a alegria. Essas 4 emoções precisam realmente achar um equilíbrio para elas, que seria o amor, né? O amor faz com que você consiga desenvolver essas emoções. Se eu fico hoje no meu dia pensando no meu medo, se eu fico
3 horas, 4 horas do meu dia pensando no meu medo, será que eu vou aqui, se eu vou ali, se eu decido aqui? Se eu não tomo uma decisão com coragem e enfrento esse medo com coragem, eu fico realmente nesse estado de que, plantando na minha vida, né, esse medo. Quando você entende que você tem que buscar coragem dentro de você e tomar essa decisão de uma forma mais equilibrada, que eu falo equilibrada é você ponderar. O que seria a ponderação? Pós e contras daquela decisão. O que se eu fizer aquilo, o que vai acontecer, o que pode acontecer de positivo, o que pode acontecer de negativo. Se eu ponderar isso, fica mais fácil de eu tomar essa decisão. Mas se eu não fizer isso, vai fazer com que eu fique nesse estado. Eu tomo aqui, eu duvido aqui, duvido ali. Entende? Então, quando você consegue trazer esse equilíbrio na tomada de decisão e você consegue fazer isso rapidamente, faz com que você plante, que você tenha coragem de tomar decisões na sua vida. E é uma coisa importante para realmente não trazer essa depressão. Porque a depressão é, de certa forma, uma falta de luz, né? Você fica naquele sentimento e não consegue realizar o que você tem que realizar nessa vida. Fica bloqueado. Ednilson, fantástica a entrevista, Obrigado. Gostei muito obrigado, achei muito bacana, que legal. Para encerrar aqui, então, olha lá, câmera 3, toda sua, os destaques, Instagram, sua agenda, quem quiser encontrar o livro, fica à vontade, olha lá. Tá. Então, quem quiser me procurar nas redes sociais aí, eu tenho um Instagram que chama Coaching Ed Almeida. Tenho sempre colocado alguma coisa legal lá, divulgação. Tem também o fã-clube lá, a fanpage, né, do Facebook, que é Ednilson Almeida, é só você pesquisar que você vai encontrar. E é isso. Tem o meu site também, que eu acabei falando também, é o www.ednilsonalmeida.com.br. É só entrar lá no site, também tem um pouco da minha carreira, tem um pouco da minha história, um pouco do que eu já vivenciei aí também, e é isso. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Então olha aqui, o Ednilson está aqui nesse livro, Profissional de Alta Performance, nas melhores casas do ramo. Então vai lá dar uma olhada, muito obrigado. Até a próxima, aquele abraço, valeu. Gratidão.